Boa noite. Eu vou abrir o programa dessa noite com fragmentos de um texto de Décio Prestes. Diz ele: sua imaginação fértil criou, no início dos anos 60, um universo irônico e divertido, que foi evoluindo e se espraiou nas últimas 4 décadas, proporcionando ao artista a possibilidade de criticar o mundo contemporâneo de forma engraçada e sutil. Continua o Décio: quem está chegando agora certamente terá de ser orientado para introduzir-se nesse universo minucioso e irreverente, em que o autor demonstra ser, além de um exímio colorista, um homem das letras. Bom, a Cecília achou conveniente nós convidarmos o autor para que, pela mão, nos conduzisse por esse universo, pelas geografias e personagens desse universo. Nós vamos conjugar verbos na primeira pessoa com Fernando Duval, sobre aquele continente, como é o nome? Vasta Vastaru. Que faz parte de um planeta. Faradóica. Pois é. Vocês já estão ouvindo alguma coisa deste mundo do Fernando. Fernando, por que criaram um mundo? Esse mundo daqui estava muito desagradável. Não. Começou quando eu morava ainda em Pelotas, que eu fazia, para me distrair nas salas de aula, eu fazia uns livrinhos escritos à mão com personagens imaginários. E isso circulava entre os alunos, às vezes tinha coisas engraçadas, eles riam, sobre o que você está rindo aí? Eles levantavam, é o livro do Duval, tá bom. Não era nada demais, eram umas bobagens. Te lembra de uns carimbos que tinha de bichos? Acho que não existe até hoje. Existe até hoje. Eu carimbava aqueles carimbos, fazia uns selos, e o selo do camelo é o que valia mais. Eu vendia aquilo na sala de aula por bobagem, comprava, disputavam o camelo, umas besteiras. Bom, aí quando eu fui para o Rio, continuei as histórias, mas aí eu fiquei muito impressionado com a quantidade de sujeira de cachorro nas ruas, no Rio. E aí criei a história dos cachorretes, cães sintéticos criados para evitar a sujeira nas ruas. E aí fiz uma historinha, ilustrei, ainda não era imaginário que fosse nesse mundo, nem nada. E pouco a pouco eu senti necessidade de criar outros personagens. Depois começou, digamos assim, de dentro para fora. Primeiro os personagens, as historinhas, aí o lugar onde eles moravam, a cidade. Depois da cidade não era suficiente, eu criei o país, depois do país era o continente é que está situado num planeta. Esse planeta era Faradóica, numa outra galáxia, a galáxia Vachemi, e aí saiu toda a história. Então é um planeta que gira em torno de 2 sóis, sistema binário, acompanhado de 4 luas. E às vezes mal ela não acontece, nós já amanhece do outro, o que deixa a fauna e a flora completamente alucinada. Né? Tem 3 equadores, um equador para cada sol e um terceiro falso, usado em certas ocasiões. E é um planeta que uma parte era habitada pelos faradoiquianos e outra parte pelos vastianos, que é nesse continente. Como o Sol estiver se aproximando, vai entrar uma explosão estelar e vai acabar com o planeta, os faradoiquianos resolveram migrar para outro lugar do espaço e construíram grandes aeronaves. E os vastianos resolveram ficar. Aconselhados pelo Gabinoso, que é uma espécie de líder espiritual deles, senão nós vamos ficar aqui até as últimas consequências. E lá estão. O resto do planeta, o que era habitado pelos faradoiquianos, está completamente deserto e já calcinado pelos sóis. E tu mataste os personagens. Esses se foram embora, isso eu não tomei nem conhecimento deles, porque eu passo tudo como se eu fosse um visitante que tivesse aterrissado no Vasta Vastaru, no aeroporto intergaláctico do Titanteva, tivesse visitado o continente todo e agora voltando ao relato que eu vi. Então eu não sei se o planeta ainda existe, já desapareceu. Mas como são 40 anos neste planeta, alguns personagens tu repetes, tu matas, tu incluis, como é que faz com os teus personagens? Não, quando eu começo eu relato os que já estão mortos, já estão, os que estão vivos continuam, só que eu repito, porque se tu vê uma pessoa e nunca mais vê, aquela pessoa é anônima. Se tu começa a ver várias vezes, ela vai ficando conhecida. Então se eu apresentasse a Ada antes, ou Gabinoso só uma vez na vida, nunca mais repetisse, ninguém mais sabia quem era. Então eu insisto em determinados personagens, e essa aí, por exemplo, do convite. Esse personagem quem é? Marifalda Bussoleta. É uma figura da alta sociedade, digamos assim, de lá, musicóloga, virtuosa do instrumento que os sons são inaudíveis, a gamboceta, e que aparece... Qual é o nome do... Gamboceta. Inclusive na exposição tem 2 instrumentos e a partitura para 2 concertos. Se uma gamboceta já é silenciosa, tu imagina um concerto para 2. Aí o silêncio é total. E são 2, 3 horas de silêncio completo e as pessoas ficam lá meditando, pensando e tal. E essa personagem, ela é uma constante? Ela é uma das personagens principais, uma constante. Tá, mas ela vai tendo atividade. Tem outras atividades. Ela fundou um grupo chamado Orpite Sunt, que é uma espécie de organização beneficente. Vive na cidade de Medara, no palácio dela, uma mulher rica. E é uma das figuras da alta sociedade de Medara. Cada cidade lá tem a sua cidade. E eu mostro grupos de pequenas cidades de lá. Quando eu faço a exposição, eu reúno a fauna, a flora, personagens,
digamos assim, a exposição temática. Essa aqui de Porto Alegre, como eu já fiz várias aqui, já fiz uma só dedicada à fauna e à flora, já fiz outra dedicada ao jogo do Gabantino, só com personagens envolvidos, fiz outra com objetos. Então essa eu resolvi fazer uma coisa mais geral, mais ampla. Porque na Casa Cultura é muito visitada no centro. É verdade. Então me deu a oportunidade de mostrar mais para gente que nunca viu o meu mundo, poder ver um pouco de tudo, né? Pois é, só sendo acompanhado mesmo. Eu botei pequenos textos, eu não quis botar demais para não cansar as pessoas, porque eu já reparei o seguinte, velho. Eu mesmo, que me interesso por arte, visito aquelas exposições dos museus lá no Rio e nos outros lugares. Quando eu vejo muito texto, eu olho, condenso na cabeça o que interessa e não fico lendo. Eu esqueci de dizer que tu és verbete em vários dicionários, acho que quase todos os editados no Brasil, inclusive um dicionário de artes, editado em Milão. Foi. E eu estou vendo aqui na tua mão um dicionário sobre esse universo. Esse não foi editado ainda. Esse não foi editado. Qual é a câmera que vai pegar? Tá, fala sobre ele. Ou seja, para a gente acompanhar a exposição, tem que comprar isso aqui, de repente. Não, quando puder, né, quando tiver à venda, seria ótimo para mim. Porque aí quem tivesse um quadro, eu gostaria de ter o dicionário para ter mais detalhes sobre o mundo. Mas essa ideia desse dicionário é uma espécie, digamos assim, de coroamento das minhas atividades ao longo desses 40 anos. Que eu comecei fazendo uns livros pequenininhos, batia a máquina, naquela época não existia computador, fazia uns desenhos, ilustrava, mas eu só expunha os quadros que eu chamava Visões Cósmicas, preto e branco. Começou aqui em Porto Alegre e tal. Em 70, lá no Rio, eu ia fazer uma exposição no Instituto Italiano, e o Antônio Brento, crítico de arte, que eu ia fazer a apresentação da exposição, conhecia esses livros, os outros antigos, né? E ele me disse, você devia mostrar isso também, faça esses desenhos um pouco maiores, como fossem quadros, retratos de figuras, e apresente com o nome do seu personagem, se é uma coisa original, é diferente, tal, desse seu mundo. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça, preparei uma exposição grande, com mais de 50 trabalhos, e foi no Instituto Brasil e Estados Unidos, no Rio, em 72, que eu fiz a primeira, aterrisei no planeta. Aí na entrada da galeria, tinham duas colegas minhas, amigas que eu trabalhei no Ministério da Fazenda, como se fossem guias de turista, para, quando abrisse a ligação para a Paradóica, se inscrever para viajar. Fizeram fila para isso, para pegar os tickets, de brincadeira, né? Não foi uma coisa muito engraçada. Aí uma pessoa, por que não se pode se inscrever agora? Não, porque o governo de Paradóica não aceita esse governo espúrio que se instalou no Brasil. Era plena ditadura militar. Aí a diretora de Bio disse, não, você não pode dizer isso vai nos causar problema. Não pode dizer nada. Mas estava lá, né? E muita gente, amigos meus ligados a teatro também, chegaram a pensar fazer uma performance, uma vestido de Ada Anis, outra vestido de Gabinoso. Uma amiga minha fez um cachorrete, esse talcão sintético, fez de... Não era poliéster, não, acho que de massa, uma coisa assim, foi roubado na exposição. Ela me deu, aí eu guardei lá com uma amiga minha, quando foi no final, roubou. Nunca mais eu vi esse cachorrete. Foi o único que existiu. E o que surge primeiro, o personagem ou surge a história? Porque esses personagens têm toda uma história. Surgiram juntos. Tá, mas agora tu tem que fazer crescer a história. Tá? Ou seja, está fazendo um romance ficção contínuo. Contínuo. Né? Faz 40 anos está sendo escrito. Então cada personagem tem a sua história, tem as suas ligações, tem o lugar onde eles moram, aí eu quero descrever o palácio, quero descrever os costumes. Ali nesse dicionário eu mostro, falo o que é a capologia, que é uma instituição que visa pôr dúvidas na certeza. O Gabinoso é o chefe da capologia, os capólogos aqui de capologia. Tem uma outra instituição que é a Relibus Comendatis, que é na cidade de Manente, que visa pôr dúvidas nas palavras também, corta algumas palavras, substitui outras, proíbe algumas palavras de estar no dicionário, porque não gosta dessas palavras. Isso é época da ditadura. É um pouco ditadura deles lá, mas lá não tem leis, aboliu as leis. Quando viram que o mundo não ia ter mais resultado, que não ia ter mais futuro, pararam de procriar, sexo só por prazer, e vivem dedicados ao jogo do Gabantino, a festas. E a ciência lá não é como aqui, no nosso planeta, que se desenvolveu para coisas mais úteis. Lá a ciência se desenvolveu só para futilidades, fazer novos tipos de preparados para penteado, fazer coisa para vestes, é só bobagem as coisas dele. Pois só vive em festas. Mas tu falas muito em dúvidas, né, nesses personagens, mais dúvidas do que certeza. Ah, sim. Na tua vida pessoal, tu tens mais dúvidas do que certeza? Não, eu tenho mais certeza do que dúvidas. Pois é, neste mundo onde só se brinca, só se diverte. Eu dei a eles um caráter arbitrário. Mas que papel é esse da dúvida? Da dúvida nesse mundo é constante. O Gabinoso é o primeiro a estar na dúvida, porque diz que tem horror em esclarecer qualquer mistério. O mistério esclarecido perde a graça. Tu lê um livro mesmo, um romance policial, tu lê, não sabe o que é essas coisas, tu sabe, acabou. Fecha a guarda e não lê mais. Se não for uma literatura de alta qualidade, é um mero passatempo que tu bota fora, como esses filmes policiais, essas coisas. Então, acabou o mistério, acabou a graça. Por que as religiões se mantêm? Pelo mistério. Não pode se solucionar o mistério. Então, o mistério engendra dúvidas. Se é misterioso, há possibilidade de opções.
de indagações, o que acontece. Que partes desse mundo tu, Fernando, frequentarias? Eu frequentaria, sem dúvida, duas cidades. Manaus, que é uma cidade que lembra um pouco o Rio de Janeiro, com praias, com as pessoas vivem bronzeadas, é a cidade que dita a moda do mundo, os grandes acontecimentos sociais em Manaus. E Medara, que é o maior centro urbano e é um grande centro cultural. A elite científica vastiana está concentrada em Medara. E como é que tu, visitante, pôs te receber nessas cidades? Faz parte da história que o mundo fica fechado o ano inteiro. Só abre uma ocasião, que é chamada ocasião prável, determinada pela capologia. Nessa ocasião, o aeroporto intergaláctico deve estar aberto e vem aeronaves de outros planetas, outras galáxias, e visitam. Tem um período para visitar o continente. Que idioma se fala lá? Vastiano. E tu te viste bem com isso? Quando estou lá, quando saio de lá eu esqueço. E aqui só sei meia dúzia de palavras. Aí visito o continente e na volta relato. Eu me sinto isso como um visitante que tivesse visitado aquilo tudo, anotado certas coisas, e agora eu vou me lembrando e recordando e anotando as coisas. E o dicionário foi para isso, para eu conseguir condensar num único livro, que se pudesse ser lido como um dicionário, ninguém vai consultar um dicionário de coisas que não existem. Mas eles chegaram a te receber ou tu fizeste mais sim, contato com as outras havia os guias da Runstaboi, que é uma sociedade, que aqui guiavam os visitantes. Então a gente via as solenidades capológicas, participava dos festivais dos concretos, visitava as lendas da lebre, que é uma espécie de mitologia que eles têm lá, visitava as Relíquias Comendates, tinha uma viagem de aeronave através das ilhas. Então era uma coisa interessante, digamos assim, né? Então eu tenho relato. Uma coisa que me deixa intrigada, como é que tu vais bolar a próxima exposição, por exemplo? Tu vai ter que bolar a primeira história, o que tu vai fazer? Não. Porque faz 40 anos que tu crias histórias em cima desse mundo. Quando eu comecei, em 66, em Porto Alegre, eu estava vindo de uma temporada na Europa, tinha abandonado a Faculdade de Direito, faltando 2 meses para terminar. Fazendo direito, mas 2 meses antes eu vi que aquilo não era para mim, eu abandonei. Pedi licença por 2 anos sem vencimento no Ministério da Fazenda e viajei, fui para a Europa. Eu tinha 20 e tantos anos, a vida era diferente. Quando eu voltei, vim para o Sul, para o casamento de uma irmã, e fiquei aqui. Fui lá para a Praia do Cassino, completamente deserta naquela época, com telas, e preparei uma exposição em preto e branco de galáxias, que eu chamava Visão Cósmica. E tive a sorte de ser convidado para expor em Porto Alegre. Vendi muitos quadros, uma crítica boa à situação. E a partir daí não parei mais. Em 72, digamos, eu aterrisei em Faradóica, por causa daquele crítico, Antônio Bento, que achou que eu ia mostrar isso. E agora eu estou levantando voo de novo, porque os sóis estão prestes a explodir. Eu não quero esperar. Então eu estou levantando voo desse planeta e vou viajar de novo pelo espaço. Vou fazer novas coisas de galáxias, até outra coisa. Eu vou aterrissar no outro planeta. E o nosso endereço eletrônico você já sabe, mas eu vou repetir. primeirapessoa@tve.com.br. Pois é, eu falei que o Fernando está nessa exposição com objetos, pintura, telas, desenhos, mas tem uma coisa, ele resolveu uma surpresa para nós aqui hoje, ele trouxe um filme. Vamos ver. Nas tubulações de Nanemes, na época em que ninguém poderia suspeitar que pudessem se tornar suspeitas. Tudo começou quando, certo dia, um execrável rilimanto, uma mistura de bicho, monstro e manto, foi visto se infiltrando de modo suspeito numa das tubulações da cidade. A notícia logo se espalhou, criando pânico. Gente, vocês estão sabendo da fofoca? Não, o que houve? Nos conte logo. Rilimanto foi visto entrando nas tubulações da cidade. Oh, meu Deus, e agora? Seca, sem água. Truculinos Dast, secretário-geral, recebia milhares de ligações, exigindo solução para o problema. Senhor secretário, não aguento mais. Todos na cidade estão tensos. Quando é que o senhor vai tomar uma atitude? Estamos trabalhando para isso. Peço calma a todos vocês. Calma? Como? Estamos todos nervosos. Exigimos uma solução imediata. Profundamente preocupado com o problema, o governador de Manaus, Braduquel Medadarius, toma uma decisão. Eu, Braduquel Medadarius, anuncio a criação do Departamento de Assuntos Suspeitos para resolver esse angustiante problema. Dolabelino Wutz
Foi nomeado para chefiar o departamento, revelando grande astúcia, com gráficos e relatórios. Como mostra o quadro, irei caçar Rilimanto em todas as tubulações. Custe o que custar, vasculharei cada buraco. A primeira medida tomada por Dolabellino foi de grande impacto. Mandou destruir todas as tubulações que serviam para abastecer de água o centro da cidade, evitando assim que o Rilimanto atacasse a sede do governo. O palácio do Raliconde Roxo ficou logo sem água, exigindo do próprio governador um gesto de notável modéstia: carregar, diante do povo perplexo, baldes de água. O exemplo foi logo imitado pelas famílias mais nobres e a crescente falta de água acabou sendo aceita com sabor de piedosa penitência. Vamos logo à fila. Enche logo esse balde, sua nariguda. O quê? Donegastro Vexilianos, diretor de abastecimento aquático, está desesperado. Senhor governador, a cidade não vai aguentar. A medida tomada por Dolabellino é absurda. Não venha com acusações. A situação está assim por sua causa. Agora cale-se! Com isso, Donegastro foi sumariamente demitido. Pressionado pelo governador e obcecado para encontrar o Rilimanto, Dolabellino manda trancar as tubulações da periferia. As pessoas ficaram desesperadas procurando por Rilimanto em toda a parte. Enlouquecidos com o perigo do Rilimanto, o povo começa a destruir as últimas tubulações numa demonstração da requintada fúria popular. No dia seguinte, chefiando uma comissão de técnicos, o governador visitou os locais mais danificados e ficou abismado com o estrago. Ao anoitecer, chegou na cidade Ambrósio Boss, governador de Bucetária. Meu grande amigo Baduquel, pode contar com a minha solidariedade para resolver esse problema. Muito obrigado, Ambrósio. Vamos precisar de muita ajuda. A caça ao Rilimanto está nos dando uma grande dor de cabeça. Para receber o governador da Bucetária com pompa e animar o povo, foi dado um recital no Teatro Gatsgatório. É dada uma festa no dia seguinte para reunir a elite das cidades vizinhas, com a presença de baronesas e condessas. Dolabellino não se reúne com os demais na festa. Decide ficar até altas horas pensando em como resolver o problema do Rilimanto nas tubulações de água. Resolve então organizar uma quermesse beneficente no cemitério da saúde. Único lugar ainda intacto, lugar de amargura e recordações, viveu momentos de agitação. Na pressa de arrumar a quermesse, vários túmulos foram removidos e defuntos e ossadas ficaram espalhadas por todo lado. Miguelina, vidente famosa por prever o passado, surpreende a todos, prevendo algo por ocorrer. Eu estou vendo. A quermesse será um fracasso. Haverá tragédias. A quermesse do cemitério reuniu os mais inúteis objetos para o momento. Bebedouros, copos, taças, centenas de pias, duchas, banheiras, fontes e até mesmo piscina. Tudo isso para uma cidade que não tinha um pingo de água. O povo, indignado, destrói tudo. Dolabellino e sua esposa foram perseguidos. A primeira-dama Rubilina é atingida no fogo cruzado. Com chapéu em frangalhos, as tetas amassadas e as vestes estraçalhadas,
foi atirada para longe, urrando como uma louca. A primeira-dama foi retirada inconsciente do cemitério e só acordou 3 dias depois, completamente careca. A partir de então, foi obrigada a usar peruca de polidrácona facetada, mas de grande efeito rotomboso. Devido aos últimos acontecimentos, eu renomei o diretor de abastecimento aquático. Muito obrigado. Prometo não desapontá-lo. Passada a tragédia, o interesse pelo Rilimanto sumiu. O governador convoca todo o povo para trabalhar na reconstrução da cidade. Com isso, nem o mais observador dos homens veria o exército de Rilimantos entrando nas tubulações. Fernando, essa história é tua. Modificaram um pouco. O título original chama-se Tubulações Suspeitas. E tudo começou por causa do tal Rilimanto. Mas tem as palavras que usou ali, por exemplo, fogo cruzado. Fogo cruzado é uma coisa que a gente usa aqui, típica de lugar de tiroteio. Lá não tem fogo cruzado porque não tem armas. Aqui eram petardos de merda prensada. O máximo que se permite como armas. E por exemplo, fofoca, outra palavra que eu não uso lá. E o boato, o comentário e tal. E algumas coisas modificaram. Ele bota... Modificaram? Quem são eles? É uma equipe de estudantes de cinema da Universidade Gama Filho, lá no Rio de Janeiro. Então eles queriam fazer uma tese, tinham que apresentar um filme. E um deles, que conhece o meu trabalho, eu tenho que fazer uma coisa com o seu trabalho, você me prestaria? Tá, tudo bem, mas isso aqui é um livro, como é que você vai fazer um filme? Eu disse, não, deixa que a gente faça. Então eles aproximaram a máquina, fizeram essas coisas, botaram a voz, que não era comigo, modificaram um pouco, fizeram um roteiro para isso. Eu gostei, não é o original. Eu gosto mais da minha história. Acho mais completa, explicar mais. E não é que explique mais, mas eu tenho mais concisão. Essa peça que acaba e começa, a pessoa não entende o que aconteceu. Fernando, tu ficas aqui até o fim da exposição. Se quem quiser te conhecer, ainda pode te encontrar na Casa de Cultura. Tá, muito prazer. Até o dia 3 de abril, gente, no 3º andar. É Galeria Augusto Meyer. Augusto Meyer. Isso aí. Muito obrigado. Eu que te agradeço o nome do Vasto do Gabinoso. Muito obrigado a vocês também. Na próxima semana, neste mesmo horário, estaremos aqui outra vez, conjugando verbos na primeira pessoa. Boa noite, até lá.